O que vocês me disseram quando a gente se encontrou no caminho em direção ao banheiro, vocês me viram junto com o Alexandre, vocês nos viram juntos. Nossa, Andréia, a gente tem uma relação, né, de cursos e ficou uma conexão muito bonita. Então, eu e a sua, a gente quando chegou, ela te viu com o Alexandre, ela falou, nossa, eu tô muito feliz. E assim, o nosso olhinho brilhou de verdade. A gente lembrou de uma conversa que a gente teve no curso, em que você ministrou, falando até sobre relacionamento, que eu sou uma pessoa que passei por um divórcio, tive uns traumas que eu fui curada em Deus, mas a gente tem uma esperança, né? E você é muito usada por Deus com muita sabedoria, passou pra gente. É que Deus tem propósito com família, Deus tem propósito com aquele que tem, sabe, relacionamento, comunhão com Ele. Falou, se Deus tem propósito com família, então Ele vai colocar isso no teu coração, Ele vai realizar isso na tua vida. Mas o mais lindo de tudo é ver assim, você falou, Senhor, eu tô aqui. Se for propósito de Deus, que eu tenha uma família, que eu me case novamente, eu vou casar. Se não, eis-me aqui, eu vou seguir. Então assim, você é um exemplo. É muito bonito ver hoje você, assim, com o Alexandre, ver, sabe, esse brilho mais especial ainda no seu rosto e saber que quando a gente se dispõe, sabe, na obra, no servir, que a gente se doa, a gente faz pelo outro, Deus faz pela gente. E você é um exemplo. Eu aprendi a amar você demais e vendo o que Deus faz na sua vida, isso é muito especial. Amém, obrigada. Eu brinquei, né, como sempre. Eu disse que ela era uma luz no fim do túnel pra gente que tá hoje, né, em busca desse propósito, dessa promessa de Deus para nós, que é a constituição de uma família. E assim, o que eu achei bonito quando a gente perguntou isso para ela foi como ela colocou isso, que ela colocou que se ela tivesse que seguir como Paulo, Deus colocaria isso no coração dela e ela seguiria o propósito como Paulo, que seguiu sozinho fazendo a missão de Deus e com a maior alegria do mundo, porque ele levou isso a muitas nações. E que Deus colocaria isso no coração dela. E ver que Deus também colocou no coração dela essa parte de ter uma família foi a luzinha do fim do túnel. Que por mais assim que a gente saiba que Deus pode colocar no nosso coração que a gente é Paulo, a gente tem aquele sonho nosso de constituir a nossa família. Mas eu também creio como ela que, se for da vontade de Deus que a gente tenha uma família, vai aparecer um Alexandre na vida da Ariel, um Alexandre na vida do Senhor. Que o Papai do Céu tem esse poder de abençoar e de cumprir as promessas, porque Deus é aquele que cumpre. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso depois do que aconteceu e esse trajeto que a gente teve até aqui, de poder compartilhar isso com você, e eu fico feliz por você também. Parabéns. E eu sei que vocês ficam mesmo, vocês são muito queridas, e eu sei que a nossa conexão, né, que Deus criou foi muito grande, é muito grande, né? E só pra gente fechar, eu queria saber de vocês, qual é a maior dificuldade que vocês veem hoje para constituir um relacionamento, para estar com alguém, estar envolvida afetivamente com alguém? Maior dificuldade, depois que a gente passa por alguns traumas, né? No meu caso, que eu passei por um divórcio, é você confiar na pessoa. Você, hoje que a gente procura ter um relacionamento com Deus, uma pessoa que realmente queira, sabe, esse relacionamento, servir, uma pessoa de caráter, alguns atributos assim que a pessoa queira Deus em primeiro lugar acima de tudo. Então aí a gente fica meio com essa dificuldade, com esse receio, né? Será que aquela pessoa ali quer de fato um compromisso com Deus? Será que aquela pessoa coloca Deus acima de tudo na sua vida? Porque se ele tem um compromisso com Deus, se ele faz isso, ele vai cuidar de mim. Então fica esse medo. Hoje você achar pessoas que sejam comprometidas, acima de tudo, com Deus, te passa aquela confiança de que realmente Ele vai fazer o papel dele, que é cuidar de você, cuidar como Jesus cuidou da igreja, deu a vida pela igreja, que Ele vai fazer isso também por você, é muito difícil. Eu costumo dizer, né, que eu sou uma pessoa difícil, que eu também tenho as minhas coisas para melhorar, mas o que eu costumo dizer é que, na verdade, todo mundo diz que a Sueli tem uma busca muito grande, uma coisa miraculosa. Eu creio que Deus, ele vai adequar o gosto da Sueli para aquilo que ele traçou para ela. Voltando lá à história de Paulo, se ele traçou para ser Paulo, vai colocar no coração dela que ela vai seguir como Paulo e a alegria dela vai ser pregar a palavra na igreja e tudo mais. E se ele coloca na igreja, no coração da Sueli, que ela vai ter uma família, vai aparecer sim uma pessoa segundo o coração dele, que não só se adequa fisicamente às vontades da Sueli, mas principalmente de caráter, que hoje é muito difícil achar um homem de caráter, um homem que queira um compromisso, um homem que queira também seguir a Deus acima de tudo como família e constituir uma família. Então é isso, eu acho que é bem por aí.
A dificuldade hoje de buscar isso no mercado. Hoje a gente tem, assim, eu não saberia nem como buscar no mercado, porque quando você quer peixe, você vai à peixaria. Quando você quer ouvir a palavra, você vai à igreja. E quando você quer constituir uma família? Aí é onde você se coloca. Aí é onde você dizer, André, você pescou onde? Então, eu não pesquei em lugar nenhum, aí é que tá. Você foi pescada, né? Exatamente, por quê? E é isso que eu queria até dar esse testemunho para vocês agora, né? Eu sou da área do direito, e na área do direito o pessoal é muito formal. Acho que eu já até falei com vocês isso ao longo de algumas aulas, né? E eu me lembro que algumas pessoas me falavam o seguinte, e uma das últimas pessoas que me falou isso foi até um pastor, e me dizia o seguinte: você é muito séria, muito fechada, as pessoas têm medo de se aproximar de você, né? É difícil um homem chegar até você, né? E eu me lembro que eu falei até uma dessas últimas pessoas para esse pastor, eu sempre dizia isso, mas a imagem dele ficou muito forte na minha mente, né, gravada. Eu disse o seguinte: olha, pastor, quem Deus tem para mim vai conseguir me enxergar além de mim. Eu não preciso fazer força. E quando a gente foi apresentado, não pessoalmente, né, a gente começou a se falar, eu e o Alexandre, por mensagem. Primeira mensagem que o Alexandre mandou para mim foi na Páscoa, agora, no dia de Páscoa. E durante o momento que eu estava pregando numa igreja. Então, uma das nossas, acho que no dia seguinte dessa mensagem que ele mandou para mim, assim, ele não me conhecia pessoalmente, mas ele falou para mim assim: eu te vejo como uma pessoa muito séria, mas eu percebo que por trás disso você é uma pessoa bem diferente, assim, você é... Qual foi a palavra que você usou, amor? Qual foi a palavra que você usou? Não lembro. Emocionada. Você é meiga. Você é meiga, não foi? É uma pessoa dócil. Eu fiquei sem palavras naquele momento. Eu não sabia o que dizer. Ele não me conhecia pessoalmente. Quem colocou isso no coração dele foi Deus. A gente não precisa pescar, isso vocês têm que entender. Nós somos filhas, nós somos meninas dos olhos de Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. E quando a gente sai para procurar, a gente deixa de olhar com os olhos espirituais, a gente passa a olhar com olhos humanos. Quem Deus tem para nós, Ele vai trazer onde quer que a gente esteja. Você pode estar na fila do banco, hoje a gente não fica mais em banco na fila, mas sei lá, na fila do caixa do supermercado. Você pode estar batendo um papo com alguém aqui na porta da igreja. O homem que Deus tem para vocês, e eu creio que Ele tem, porque esse propósito no coração de vocês é um propósito que Ele criou. Ele vai trazer onde vocês não vão imaginar de onde vem. Ele não precisa de ajuda. Ele só precisa de fé. Ele só quer a fé. A gente recebe, né? Deus nos dá pela graça dele, mas a gente recebe pela nossa fé. É colocar nas mãos dele e saber, Senhor, o Senhor faz tudo e eu espero chegar. Então, não precisa pescar, não. Se preocupa com isso. Você tem que ser encontrada pelo homem que Deus colocou para você. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer para você é que vocês só têm que fazer uma coisa: se preparar para esse momento e esperar. Se prepara para receber quem vocês querem. Se ponham ao nível de quem vocês querem, porque eu entendo que não é só querer, é se colocar no nível da pessoa que vocês querem, porque não basta você querer algo e não estar no nível daquilo que você quer. Então, o que eu posso dizer do que eu tenho percebido, né, se coloquem no nível de quem vocês querem e essa pessoa vai chegar até vocês. Deus faz. Ele faz, exatamente. Então sejam também a pessoa que vocês querem receber na vida de vocês. Acho que é um pouco isso que você quer falar, né, amor? Exatamente isso. A gente ser pro outro aquilo que a gente quer que o outro seja pra gente, sabe? E não abrir mão de nada, não deixar a carência ser conselheira, porque ela não é. Nosso conselheiro, ajudador é o nosso Deus, né? O Espírito Santo, e Ele traz o que a gente precisa. Então, quero agradecer muito a vocês pelo carinho, pelo amor. Obrigada. Especial pra gente. Deus te abençoe, viu? Amém. Cada vez mais.